Bem, olá pessoal, eu estou gravando esta videoaula aqui da parte teórica do nosso curso, tanto de violão quanto de teclado, vai servir para os alunos que fazem ambos os instrumentos. E o que eu quero através dessa videoaula é fazer com que vocês cheguem ao conhecimento dessas coisas que eu vou abordar aqui de uma forma mais fácil, né? Porque vocês vão poder assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem e também poderão pausar o vídeo, né? E dentro do limite que vocês têm de tempo em suas casas para estudar, vocês vão poder estar estudando, além daquilo que a gente estuda também na sala de aula, tá? Eu penso em aplicar uma prova teórica, eu pensei em fazer talvez final de maio, mas pode ser que seja mais para começo de junho, talvez a segunda semana de junho ou a primeira semana de junho, para dar um tempo também para vocês assimilarem melhor o conteúdo, tá? Então, vamos lá imediatamente já ao ensino da parte teórica, no qual nós vamos abordar neste ensino a escala natural, cifras, escala cromática, escalas maiores, acordes menores e campo harmônico. Então, são esses estudos que a gente estará fazendo através desse vídeo. Começando então aqui, eu vou usar esse quadrinho aqui para poder fazer esse estudo, né? Vamos começar então pela nossa escala natural. Escala natural, até quem não entende muito de música sabe o que ela é, né? É o famoso Dó. Opa, deixa eu desligar esse teclado aqui. Dó. Opa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? Então, essas 7 notas musicais formam a escala natural. Poderíamos chamar essa escala natural de Dó, né? Que é a primeira nota encontrada entre os sons, né? Cada nota dessa é chamada de tom, né? E ela tem o seu próprio som específico, o seu próprio timbre, né? Vamos numerar essas notinhas aqui para facilitar o nosso entendimento. Vamos colocar aqui 1, o 2, o 3, o 4. Opa, estou apagando ali, mas eu já arrumo. Opa, cadê o 5 aqui? O 6 e o 7. Deixa eu arrumar aqui comigo. Então, essas 7 notas musicais formam uma escala natural de Dó maior. Através dessa escala natural de Dó maior, é o que a gente vai fazer agora todo o nosso estudo, né? Toda a parte teórica da música. Independente do instrumento que a pessoa vai fazer, até mesmo para quem faz aula de canto, ele vai servir, né? Então, essas notas aqui, elas recebem graus, que a gente chama, que são escritos em números romanos. Seria o Dó, o primeiro grau, o Ré, o segundo grau, o Mi, o terceiro grau, o Fá, o quarto grau, o Sol, o quinto grau, o Lá, o sexto grau e o Si, o sétimo grau. Muitas vezes, principalmente para quem faz aula de teclado e mesmo no violão, a gente faz geralmente a escala com uma oitava. A gente faz o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, alcançando um Dó lá em cima, né, com uma oitava acima, né? Vou colocar um risquinho aqui para mostrar que ele é um Dó com uma oitava acima. Aí, neste caso, ele iria ocupar o oitavo grau da escala, né? Ele teria ali, então, no caso, o número 8 aqui, né? Seria uma oitava acima, porque repetiu essa primeira nota, né? Então, por isso ele é um Dó oitavado, né? Um Dó com uma oitava acima. Eu coloquei um risquinho acima aqui. Se a gente fosse continuar essa escala aqui, o Ré teria um risquinho em cima, o Mi teria um risquinho em cima e assim por diante. E quando chegasse lá no outro Dó, ele teria 2 risquinhos em cima, dizendo que ele está 2 oitavas acima aqui desse primeiro Dó. Mas nós vamos trabalhar agora, a princípio, apenas com esses 7 graus aqui da nossa escala, né? Apenas com esses 7 graus. Durante
o passar dos tempos, os músicos começaram a observar, né, os estudiosos da música, que entre esses espaços aqui, em alguns deles, havia outras notas também que surgiam aqui, nesse meio de algumas notas, de alguns intervalos aqui, eles conseguiram achar mais alguns sons, né? E a gente vai tratar disso aqui um pouquinho já mais para frente. Antes de passar essa outra parte, né? Eu vou aqui dar uma ajeitada aqui nisso aqui, que está um pouquinho torto. Vou apagar aqui tudo de novo e vou escrever, e também já ajuda a melhorar aí a memória de vocês. Então, escala natural, ela é formada então por esses 7 graus, né? Vou tentar arrumar aqui um pouquinho mais ajeitadinho aqui. Deixa eu ver aqui, 6 e 7. Uma passada melhor aqui. Aí. Então, temos lá os 7 graus. Né? Então, temos lá as notinhas de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá. Opa. Aqui ensinou Lá e Si, né? Antes da gente passar para outra parte aí do estudo, que é a escala cromática, vamos passar para a parte de cifras. Cifras são o que? Os símbolos que se usam nas músicas, na maioria das partes do mundo, né? Em vez de escrever o nome das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eles criaram um método de cifras, começando pela letra A aqui no Lá, a letra B no Si, a letra C no Dó, letra D no Ré, letra E no Mi, letra F no Fá. É a única nota que tem o nome dela começando pela mesma letra, né? Tem a cifra com F, e o Sol, que é a última, que é o G. Né? Muitos se perguntam, se o Dó é a primeira nota, por que ele não é a letra A, por que o Ré não é a letra B, por que o Mi não é a letra C, e assim por diante, né? Lá para frente no curso vocês vão entender o porquê, mas tem a ver com essa notinha lá aqui, que ela inicia a afinação de todos os instrumentos, né? É o Lá 440 Hz, que antigamente era usado 432 Hz, e depois houve uma alteração aí na questão de afinação, e isso é um assunto para coisas lá para frente, a gente vai entender o porquê. A princípio, vocês têm que entender que nós temos aqui um A, B, C, D, E, F, G, e esse A começa pela nota Lá, né? Ou seja, o 6º grau da escala, né? Vamos lá colocar os grauzinhos aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Então, a contagem aqui alfabética para as cifras começa pelo 6º grau da escala, que é o Lá. Né? O Lá, então, é o A, o Si é o B, C é Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol. Isso é muito importante que vocês decorem já o quanto antes, né? Para a gente não precisar mais ficar escrevendo muitas vezes nomes de notas, né? Senão somente as cifras, né? Como são só 7, é uma coisa bem facinho de decorar. Voltando lá agora para a continuidade das escalas, então, como nós temos a escala natural aqui com 7 sons, como eu falei, com o passar do tempo, né, os estudiosos da música descobriram que entre o Dó e o Ré tinha mais uma nota, mais um som. Entre o Ré e o Mi também. Entre o Mi e o Fá eles não acharam. Entre o Fá e o Sol também. Entre o Sol e o Lá também. Entre o Lá e o Si também. E entre o Si e o outro Dó que viria acima lá, também não acharam som. Né? Eles acharam, então, além desses 7 sons, que são o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, mais 5 notas, né? As quais são chamadas de semitons. Né? Por quê? Essas notinhas aqui são chamadas de tons. Né? Elas têm o valor 1. Valor igual a 1. Né? Ou seja, por isso nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Porque os tons, que são essas notas da escala natural, têm esse valor de 1. Então, se a gente contar aqui, ó,
já temos aqui as bolinhas representando os números de cada um. Então, se aqui a gente colocar mais meio, aqui não tem, mais meio, mais meio, mais meio. Então, nós temos 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Não temos nada aqui, então nós vamos para o 4. 4,5, 5, 5,5, 6, 6, 6,5, 7. Não temos 7,5, já pulamos para o oitavo, né? Que seria lá, como eu falei, o Dó oitavado, se ele continuasse a escala aqui, né? Ele seria, então, o grau número 8. Como ele não tem aqui um outro som, ele já pularia do 7 para o 8, aqui como pula do 3 para o 4. Recapitulando, então, escala natural formada por 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cujas cifras são C, D, E, F, G, A, B, contando desde o Dó. E agora nós vamos para a escala cromática. Essa escala cromática fará com que as notas aumentem de 7 para 12, porque nós temos mais uma aqui, 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 né? Então, nós vamos ter 7 mais 5, que vão totalizar 12 notas, né? 12 notas. Enquanto que a escala natural tem 7, a escala cromática tem 12 notas, né? A escala cromática, ela funciona no modo crescente e decrescente, assim como a escala natural também. Porque na escala natural a gente faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se tivesse o Dó aqui, viríamos até o outro Dó e depois desceríamos. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Nós podemos subi-la e descê-la, né? E na escala cromática é a mesma coisa. Quando nós vamos para a escala cromática crescente, escala cromática crescente, que é da esquerda para a direita, nós utilizaremos as cifras ou a cifra do hashtag, né? Ou jogo da velha, que tem como nome sustenido. Esse sustenido indica que houve um aumento de meio tom em uma nota, né? Ou seja, mais meio tom em uma nota. Então, aqui, se eu tenho o Dó e aumento meio tom, eu vou ter um Dó sustenido, né? Com a cifrinha C, hashtag, né? Então, aqui, agora, entre o Dó e o Ré, eu tenho uma outra nota, que é o Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi também, né? Então, eu vou ter agora o Ré sustenido. Lembrando que a gente vai dar o nome a essa notinha que vem depois, de acordo a esse primeiro nome. Então, é Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi, não temos uma nota aqui entre o Mi e o Fá, então nós pulamos direto do Mi para o Fá. Fá, nós temos o Fá sustenido, que é o F hashtag. Temos o Sol sustenido, que é o G hashtag. Temos o Lá sustenido, que é o A hashtag. Temos o Si e continuaríamos assim, né? Nesse ciclo, como eu já passei para vocês, acho que para a maioria de vocês que passei esse gráfico, tem os ciclos, né? Ou o círculo da escala cromática, né? Ela fica indo Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e vai, girando nesse looping, né? Então, nessa escala crescente que a gente fez aqui, né? A nota que está aqui nesse intervalo recebe a cifra hashtag, que significa sustenido, indicando que essa nota aumentou meio tom, né? Então, nós temos 1, 1,5, 2, 2,5, 3, não temos nada, pulamos para o 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, né? Não tem nada, voltaríamos lá para o 1 de novo, né? Ficaríamos nesse ciclo novamente. Quando nós descemos a escala, né, a gente vai ter uma mudança aqui, então, no nome ou na nomenclatura dessas notinhas aqui que vão estar aqui no meio, né? Opa, aqui não precisaria ter apagado. Aqui não precisa ter apagado, aqui nós não temos.
Quando a gente volta, a gente chama essa escala cromática de decrescente. E a gente vem agora da direita para a esquerda, né? A gente vem do mais agudo vindo para o som mais grave, né? E na decrescente ela tem a cifra B, como se fosse um Bzinho minúsculo, inclinadinho, né? Que significa bemol, que é igual ao quê? Significa que a nota foi diminuída em meio tom, né? Ao contrário do sustenido, que subia meio tom, agora a gente diminui, né? Então, se eu tivesse aqui o oitavo grau, que é o dó, e eu fosse agora começar a descer essa escala, eu já pularia do dó para o si, porque não existe dó bemol, né? Mais para frente vocês vão entender que na verdade existe, mas agora não precisa entender isso, né? Então a gente pularia do dó diretamente para o si, né? Entre o si e o lá nós sabemos que tem um espaço, tem uma nota aqui, então essa nota se chamaria si bemol, né? Seria um B e um Bzinho. Estamos voltando à escala, então a gente tem o dó, si, si bemol, lá. Teremos agora aqui o lá bemol, sol, sol bemol, ou GB, fá não tem, mi nós temos o mi bemol, ou EB, ré nós temos o ré bemol, ou DB, né? Assim ficaria então a escala cromática decrescente, né? Se a gente começar lá pela oitava, dó, si, si bemol, lá, lá bemol, sol, sol bemol, fá, mi bemol, ré, ré bemol e dó, né? Essa escala crescente também pode ser chamada de escala descendente. Ou seja, ela tem o mesmo significado, decresce ou descende, né? E a crescente também pode ser chamada de ascendente, né? Pode ser tanto como crescente como ascendente. Faço saber que esse conteúdo que a gente está estudando aqui está nas apostilas, tanto de violão quanto de teclado, né? A de violão vocês vão encontrar ali a partir da página 7, provavelmente, na de violão vocês vão começar entre a 7 e a 14, vai ter isso que a gente está estudando hoje. E na de teclado, provavelmente vai ter ali nas primeiras páginas do teclado, talvez na página 5, e depois também da página, acredito que da página 11 em diante, até a 14, 15, ali vocês vão encontrar também isso que eu estou explicando aqui, né? Então, vocês podem depois procurar isso nas apostilas e também nas aulas que a gente vai tendo, vocês vão tirando suas dúvidas com relação a isso que vocês estão aprendendo aqui, né? Vou fazer uma limpa aqui em tudo que a gente já escreveu aqui. E vamos fazer um pequeno resumo aqui do que a gente aprendeu até aqui, então. Começamos, então, a aprender a escala natural de dó. Opa. Vimos que elas ocupam cada uma o seu grau, né? Aqui já tem os números e aqui em números romanos. Geralmente na teoria musical eles utilizam os números em romanos, tá? Então é bom também se adaptar aos números romanos para os graus dessas notas aqui dentro da escala. Descobrimos que o dó tem a cifra C, o ré tem a cifra D, o mi, deixa eu fazer aqui com outra corzinha aqui para ficar mais bonito, né? Pegar um vermelhinho aqui. O dó tem a letra C, o ré tem a letra D, o mi tem a letra E, o F é o Fá, o Sol é o G, o Lá é o A e o Si é o B, tá? É essa escalinha natural de 7 tons, né? Lembrando então que tom é igual ao valor 1 e semitom é igual ao valor meio, tem a metade, né? Também falamos sobre a escala cromática crescente, né? Então, quando a gente está crescendo ela, vou colocar aqui com a letra azul, a gente vai usar os sustenidos. Então, eu ficaria dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, não tem, fá, fá sustenido,
Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Não tem. Se fôssemos ter o oitavo grau, teríamos o Dó oitavado aqui na ponta, tá? E quando nós voltamos com elas bemóis. Então, Dó, já viríamos para Si, Si, Si bemol, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá não tem, Mi bemol e Ré, o Ré bemol. Repare aqui agora que essas notas ocupam a mesma casa, né? O mesmo grau, que seria aqui o grau 1,5, o grau 2,5, o grau 4,5, o grau 5,5 e o grau 6,5, né? Como pode ser isso, professor? Né? Significa o quê? Que Dó sustenido e Ré bemol são a mesma nota. Ré sustenido e Mi bemol são a mesma nota. Fá sustenido e Sol bemol são a mesma nota. Sol sustenido ou Lá bemol são a mesma nota. E Lá sustenido ou Si bemol são a mesma nota, né? O que as diferencia é quando eu estou subindo a escala, geralmente eu as chamo de sustenidas, e quando estou descendo, eu as chamo de bemol. Mas se eu falar, por exemplo, né, para o aluno fazer lá um Mi bemol, né, tanto faz ele fazer o Ré sustenido com Mi bemol, vai ser a mesma coisa, né? Se eu falar para fazer um Sol sustenido, tanto faz ele fazer ali como Sol sustenido, ou Lá bemol, que vai ser o mesmo tipo, né? Tanto no violão quanto no teclado vai ser a mesma nota, né? Porém, a gente precisa entender que na escala crescente usamos o sustenido e na decrescente usamos o bemol, né? Porém, que essas notas, que esses semitons, né, eles ocupam a mesma casa aqui dentro dos graus da escala, tá? Essas coisas parecem um pouco complicadinhas, mas se você for devagarinho treinando, estudando, você vai ver que não tem muito segredo, né? Colocou sustenido quando está subindo, lembrando que as notas que terminam com a letra I não tem sustenido, né? E o Dó e o Fá não possuem bemol quando está voltando, né? Quando a gente sobe, o Mi e o Si não tem sustenido. Quando a gente desce, o Dó e o Fá não tem bemol, ok? Então, isso seria a escala cromática, né? No teclado é muito tranquilo de ver isso, porque a gente tem as teclinhas brancas e pretas. As brancas são a escala natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E daí, com as pretinhas, nós fazemos a escala cromática, né? Com 12 notas, então. Com as sustenidas na subida e com as bemóis na descida da escala. Ok? Vamos então agora para as escalas maiores. A gente vai trabalhar primeiramente com as 7 escalas. A primeira, então, nós já sabemos que é o Dó. Vou escrever de novo. O Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Agora nós temos então aqui a escalinha de Dó. Para fazer a escalinha de Ré, nós vamos fazer o quê? Começar por ela. Ré. E vamos seguindo. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora a gente quer a escala de Mi, pois vamos começar pelo Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Queremos a de Fá, começamos por Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Tá, mas está certo essas escalas? Essas escalas não estão certas. Por quê? Quem faz teclado sabe que a escalinha de Dó são as teclinhas brancas do teclado, né? Quando a gente vem para a escala de Ré, a gente já não pode usar só as teclinhas brancas do teclado, por exemplo, porque aí a gente estaria fazendo a escala de Dó novamente, só que começando pelo Ré. Então agora vem os macetes para quem quer decorar as escalas, né? Na escala de Ré, por exemplo, a regra é que o Fá vira sustenido e o Dó também vira sustenido, né? Então a escalinha de Ré ficaria Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, né? Então a primeira coisa para vocês decorarem é que esse terceiro grau da escala e esse sétimo grau da escala, no caso da escala de Ré,
se tornam sustenidas, né? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, né? Na escalinha de Mi, também temos regrinhas. Aqui, agora, em todas elas, nós vamos ter regrinhas que temos que ir decorando, né? Na escalinha de Mi fica um pouquinho mais bacana até de decorar, porque o grau 2 e 3, o grau 6 e 7 se tornam sustenidos. Então, nós temos o Mi sozinho, daí o Fá sustenido, Sol sustenido, Lá e Si permanecem iguais, o Dó vira sustenido e o Ré vira sustenido, né? Essa é a regrinha, então, da escala de Mi, né? E vocês podem também observar nas apostilas de vocês que tem todas essas escalas lá. É muito importante decorá-las, né? Primeiramente, a escrita dela, saber as notas que compõem a escala, e depois também saber fazer tanto no violão quanto no teclado essas escalas, né? Isso é super, super, super importante. A escalinha de Fá aqui também tem sua regrinha, porém ela é mais fácil, né? A escalinha de Fá vai agora acontecer algo com ela diferente do que aconteceu com essas duas aqui. A nota Si vai ter que ser um Si bemol. Vai dizer, mas como Si bemol? Por quê? As escalas não podem repetir notas, né? Poderia dizer, mas não teria que ser um Lá sustenido aqui então, né? Mas como não podemos repetir notas, não pode ter Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, né? Nós temos que usar o Si. Como não tem o Si na escala de Fá, ele vai ser usado o Si bemol. Então a regrinha para o Fá é simples. Você faz ela toda como se fosse a escala de Dó, só que começando pelo Fá. E o quarto grau, aqui a quarta notinha, o Si, ele é bemol. Tá? Então o que nós já temos 4 escalas maiores, são 7, né? Fora as sustenidas que nós não vamos tratar agora nesse momento. Então a próxima escalinha agora, que vem depois do Fá, é o Sol. Então nós vamos começar aqui por Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Tá? A de Lá, então, vamos começar por Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E a última, que é de Si, vamos começar por Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Vamos agora para as regrinhas, né? Na escala de Sol também, ela é uma escala muito fácil, assim como a escala de Fá. A de Sol é praticamente igual à de Dó também, só que a última nota, que é o Fá, se torna sustenido, né? Olha que facinho também que é de decorar de Sol. A de Fá é muito simples, porque temos só bem meio aqui da escala, que é o quarto grau, que é a metade da escala, ela se torna bemol. E a de Sol é a última notinha que se torna sustenida. Lembrando que só na de Fá é que nós vamos ter esse caso aqui da bemol, tá? As demais vão ser sempre sustenidas. Só na de Fá que temos essa regrinha. Então a de Sol ficou também muito fácil, muito parecida com a de Dó, assim como a de Fá. São 3 escalas que se assemelham, a de Dó, de Fá e de Sol, né? A de Fá só tem uma bemol, que é o Si, e a de Sol só tem uma sustenida, que é o Fá, lá no final. Vamos para a regrinha agora do Lá. É um pouquinho talvez mais complexa, porque a gente vai ter aqui um Dó sustenido, um Fá sustenido e um Sol sustenido, né? Então nós temos um sustenido aqui no terceiro grau da escala de Lá, um sustenido no sexto grau e um sustenido no sétimo grau, né? Então aqui nós temos a escalinha de Lá maior, né? Porém, né, também existe uma forma de você decorar, né? Lembrando que vai ser a terceira nota sustenida e as duas últimas na escala de Lá, né? A terceira é sustenida e as duas últimas também são sustenidas. Na de Si também ocorre a mesma coisa que aconteceu lá quase na escala de Mi. A diferença é que na escalinha de Si, perdão, deixa eu pegar aqui o apagador. Na escalinha de Si, só o Si e o Mi, as duas notas que terminam com a letra I, não vão ter sustenido. O resto, todas vão ter sustenidos. Então, é uma escala muito simples de decorar. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido.
Ou seja, que a escala de Si tem todos os sustenidos, né? Menos o Si e Mi, porque eles não têm sustenido mesmo, né? Como a gente já viu lá no início, essas duas notas não possuem sustenido. Então, também uma escalinha muito fácil de decorar, né? A de Dó é a mais simples, né? Depois as outras duas mais simples é de Fá e de Sol, lembrando essa regrinha aqui do Fá e essa de Sol. A do Si também é muito fácil de decorar. A do Mi é muito fácil também, porque nós temos aqui, ó, a primeira só não é sustenida, depois duas sustenidas, duas normais e duas sustenidas de novo. Facílima de decorar também, né? Talvez um pouquinho mais complicada seja de Lá, porque ela não tem um padrão assim como as demais, né? Porém, ela tem assim esse esqueminha aqui de você decorar que o terceiro grau é sustenido e depois os dois últimos, né, se tornam sustenidos. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos as 7 escalas musicais que estão aí nas apostilas de vocês para vocês estudarem com afinco, né? Estudarem bastante essas escalas, decorarem mesmo, né? Se o prof perguntar lá qual que é a escala de Fá, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Pô, né? Qual que é a escala de Lá? Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, né? Saber isso na ponta da língua, né? Antes mesmo de saber fazer muito no teclado, o importante é saber escrevê-las, reconhecer quais notas cada escala tem, né? Então, pelas cifras aqui nós temos a escala de Dó, que é o C, a escala de Ré, que é o D, a escala de Mi, que é o E, a escala de Fá, que é o F, a escala de Sol, que é o G, a escala de Lá, que é o A, e a escala de Si, que é o B, né? Temos aqui as 7 escalas, e vocês podem ver aí na apostila de vocês, entre a página 11 e 14, tanto de violão quanto de teclado, que vocês vão encontrar essas escalas aí, né? Tá, agora a gente vai para a próxima coisa, que é a formação de acordes, né? Porque aqui a gente está trabalhando apenas com nota, né? Então, por exemplo, no violão, quando você toca a corda solta ou aperta numa casa e bate, ali é uma nota, né? No teclado, quando você aperta uma teclinha branca ou uma teclinha preta, é uma nota, né? Um tom, né? Essa nota é isolada. Quando a gente fala de acordes, acordes já é um conjunto de notas, né? Quando a gente utiliza 3 ou 4 notas ao mesmo tempo, então nós temos um acorde, que é um conjunto de notas, né? É um conjunto, podemos falar de 3 ou 4 notas tocadas juntas, né? Tocadas juntas, né? É um conjunto de 3 ou 4 notas tocadas juntas. Quando nós temos um acorde de 3 notas, eles são chamados de acordes tríades. Por quê? Tem 3 notas. E quando tem 4 notas, nós chamamos de tétrades. Porque eles têm 4 notas na sua composição, tá? Então temos acordes tríades, que são acordes com 3 notas, e acordes tétrades, que são acordes com 4 notas, né? A princípio, nós vamos estudar apenas agora aqui os acordes tríades, né? Não vamos falar agora dos tétrades. E agora vamos saber como que nós descobrimos um acorde, né? Por exemplo, nós temos aqui a escalinha de Dó, temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas qual é o acorde de Dó maior? Então, para a gente fazer essa busca pelo acorde maior, nós vamos usar a regra do primeiro, terceiro e quinto grau da escala. Toda vez que eu pego esse primeiro grau, terceiro grau e quinto grau, eu tenho uma formação de acorde maior. O acorde maior é aquele acorde mais alegre, né? Mais vibrante, mais brilhoso, né? Ele remete assim, muita alegria, a diversão, né? A energia, né? Um acorde maior, ele traz tudo isso quando a gente toca um acorde maior. Quem está ouvindo, por mais que não perceba, né? Seu cérebro está assimilando isso como algo assim alegre, né? Como algo dinâmico, algo energético, né? Com energia positiva, algo bem bacana, né? Com força, né? Então, vamos fazer o seguinte agora, pegar esse primeiro, terceiro e quinto grau de cada escala para a gente descobrir quais notas formam cada acorde, né? Então, se nós pegarmos aqui
O primeiro grau de Dó nós temos o Dó. O terceiro grau nós temos o Mi. Deixa eu apagar só isso aqui. Não confundir agora. Esses aqui também. Deixa eu refazer aqui. O Fá sustenido e o Si aqui. Tá. Então, nós pegamos o primeiro grau, o terceiro e o quinto. Ok? Nós temos as notas Dó, Mi e Sol. Né? Nas cifras seria o C, o E e o G. Isso é igual a Dó maior. Porque nós pegamos esses graus 1, né? O 3 e o 5. Né? Subimos lá, lá. Né? Vamos trabalhar com esses graus apenas aqui. Tá? No caso de Ré, a mesma coisa. Pegamos o primeiro grau, pegamos o terceiro grau, pegamos o quinto grau e nós temos as notas Ré, Fá sustenido e Lá. Ok? Ré, Fá sustenido e Lá. Então, nós sabemos que se nós tivermos o Ré, o Fá sustenido, Fá sustenido e o Lá, na cifra seria o D, o F hashtag e o A, é igual a um Ré maior, né? Por causa da regra do primeiro, terceiro e quinto grau da escala. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora com o Mi. Pegamos o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau, e nós temos o Mi, o Sol sustenido e o Si. Mi, Sol sustenido, Si. Na cifra seria E, G hashtag, B, né? E seria igual a um Mi maior, né? E seria um Mi maior. Fazemos a mesma coisa lá com a escalinha de Fá. Pegamos o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Nós temos um Fá, um Lá e um Dó, né? E aqui fica bem bacana de falar essas notas, porque fica Fá, Lá, Dó, né? Como se o Dó falasse, Fá, Lá, Dó, né? É bem facinho de decorar, então. O Fá, Lá, Dó, que seria o F, o A e o C. Fica quase igual faca, né? A formação do Fá. Então, esse aqui seria um Fá maior, né? Temos aqui já a estrutura do Fá maior e as três notas que o compõem. É super importante, assim como decorar o nome das escalas, das notas de cada escala, né? As 7 notas de cada escala, ter bem decorado isso. Depois também saber decorar as 3 notas que formam cada acorde maior, né? Porque através disso é que nós vamos aprender tudo o que tem a ver com os demais acordes que tem no curso, né? Vamos lá para o Sol, pegamos o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Nós temos um Sol, um Si e um Ré. Um Sol, um Si e um Ré, que na cifra seria o G, o B e o D, né? Então, isso aqui forma o Sol maior. Ok? Vamos para o próximo, ou para a próxima escala aqui, a de Lá. Pegamos o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Nós temos Lá, Dó sustenido e Mi. Lá, Dó sustenido e Mi. Nas cifras seria o A, o C hashtag e o E. Então, isso aqui forma o Lá maior. E vamos para a última escala, que seria a escala do Si. Pegamos o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Temos um Si, um Ré sustenido e um Fá sustenido. Nas cifras seria o B, D hashtag e o F hashtag. Então, aqui nós temos o acorde de Si maior, ok?
Então isso é uma coisa também que vocês vão estudando aos pouquinhos, podem rever esse vídeo quantas vezes quiserem para vocês entenderem, né? Que na verdade é uma regra, como na matemática existem as regras, na música também, né? Entendi as escalas, aprendi todas as 7 escalas a princípio, né? Agora o que eu faço? Pego o primeiro grau, o terceiro e o quinto para formar os acordes maiores. Então aqui eu tenho um acorde de Dó maior, de Ré maior, de Mi maior, de Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior. Quando esse acorde é maior, ele não precisa ter escrito aqui nada, né? Precisa ter um M grande, por exemplo, dizendo que ele é maior, né? Só a cifrinha dele normal, assim já diz que ele é maior. Quando ele não tiver nada mais além da letra, é porque esse acorde é maior, né? Mas a gente chama ele de Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior, ok? Então, recapitulando, fizemos as 7 escalas musicais, aprendemos a regrinha de cada uma, e agora pegamos a regrinha de como achar um acorde maior, que é pegando o primeiro, terceiro e quinto grau da escala, ok? Vamos apagar isso aqui, nós vamos agora para o próximo passo, que são os acordes menores. Acordes menores são aqueles acordes mais tristes, mais melancólicos, remetem muito assim a algo de saudosismo, né? Não é sempre não significa uma coisa negativa, né? Mas se quiserem colocar como um pouquinho de coisa negativa, seria um acorde menor, né? Ele traz um pouquinho dessa tristeza, um pouquinho de saudade, remete assim esse tipo de coisa, né? Ele tem um tomzinho um pouquinho mais triste que o acorde maior, e a gente vai ver isso nas aulas. Alguns alunos a gente já fez isso, tanto no teclado quanto no violão. Vocês conseguiram ver a diferença de som, né? Você faz lá um Mi maior, por exemplo, e um Mi menor, a diferença na sonoridade dele e o que ela causa aos nossos ouvidos é bem grande, tá? Então, deixa eu aqui novamente voltar para a nossa escala cromática. Nós temos lá, então, eu vou escrever aqui, mas é bom que vocês vão decorando elas por cifras, tá? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Bom, como a gente vai usar aqui agora nos acordes menores a escala decrescente, então eu vou fazer ela decrescente aqui. Nós vamos começar pelo Dó lá em cima, né? Seria um Dó oitavado, a gente vem para Si. Vou colocar os semitons em outra cor. Si bemol. Lá. Lá bemol. Sol. Sol bemol. Não sei se vai caber aqui. Fá, deixa eu ver. Mi. Ré. Dó. Deixa eu ver se eu faço caber aqui. Fá, para mim não tem. Temos aqui um Mi bemol. Ré, nós temos o Ré bemol. Na regra de transformar um acorde maior num acorde menor, nós vamos usar então a escala cromática decrescente, né? Escala cromática decrescente, né? Vou escrever aqui para vocês então as notas de cada acorde, que eu já sei de cor e salteado, né? Mas, então vamos lá, o Dó, que é o C, ele é igual a Dó, Mi, Sol. O Ré, que é o D, seria o Ré, Fá sustenido e Lá. O Mi, que é o E, nós temos o Mi, Sol sustenido e o Si. Acho que vou ter que escrever a escala cromática crescente aqui também, agora que eu me percebi, mas eu já escrevo. Fá, que é o F, nós temos o Fá, Lá, Dó. Dó não fala. O G, que é o Sol, nós temos o Sol, o Si e o Ré. O A, que é o Lá, nós temos o Lá, o Dó sustenido e o Mi. E o Si, que é o B, nós temos o Si. Opa. Aqui. Temos o Si, o Ré sustenido e o Fá sustenido. Ok. Vou ter que escrever aqui também a escala cromática também crescente. Então seria o Dó
Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, não tem Fá, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, né? Então notem que os semitons se encontram aqui nesses espaços vagos, né? Crescente, então, sustenido e decrescente, bemol, né? Então, o que a regrinha agora que a gente precisa aprender aqui para fazer um acorde, né? Professor, como transformo um acorde maior em um menor, né? Como eu faço esse acorde maior que tem esse som alegre, vibrante, energético, né, positivo, se tornar um acorde com um som mais melancólico, mais triste, mais saudosista, né? Tem uma regrinha que a gente vai aprender agora também. Nós já aprendemos que para fazer esses acordes maiores, nós pegamos o primeiro, o terceiro e o quinto grau de cada escala, né? Pegamos então aqui o primeiro, terceiro e quinto grau de cada escala. Para transformar um acorde maior num acorde menor, esse terceiro grau vai sofrer uma diminuição de meio tom, né? Então, esse terceiro grau aqui é que vai sofrer uma alteração. Ele é o terceiro grau da escala, mas ele é a segunda nota da formação do seu acorde maior, né? Então, é o terceiro grau, para a gente saber da escala, porém, ele é a segunda notinha aqui da formação, é a notinha do meio aqui da formação, tá? Como ele tem que diminuir meio tom, então nós vamos ver lá, pegar a nota Mi, que está aqui, e ver qual nota vem antes dela, né? Então, nós vamos usar a escala decrescente. O que vem antes do Mi é o Mi bemol, né? Ou seja, então nós vamos transformar esse Mi, que está aqui no terceiro grau, em um Mi bemol, né? E esse Dó agora, que tinha a letra C como cifra, ele vai agora ganhar a letra M de menor. Vai ficar um CM. E as notas que formam ele agora serão o Dó, o Mi bemol e o Sol, né? Essa notinha que foi diminuída em meio tom. A gente voltou na escala cromática. Qual que é a notinha que vem antes do Mi? É o Mi bemol, né? A gente está voltando a escalinha. Agora, aqui no caso do Ré, ele tem como sua terceira nota aqui na escala ou no grau, né, um Fá sustenido. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque a canetinha também não ajuda muito. Fá sustenido, né? Nós vamos encontrar o Fá sustenido na escala, e ele está aqui, ó. E nós vamos ver o que vem antes dele, né? Antes do Fá sustenido está o Fá. Então, nós vamos simplesmente apagar esse sustenido aqui dele, ó, e deixar ele apenas como Fá, né? Então, esse D, que era Ré maior, vai ganhar um Mzinho, vai se tornar Ré menor. E agora a formação dele vai ser Ré, Fá e Lá, né? Ele não tem mais o sustenido, porque a gente teve que diminuir meio tom desse Fá sustenido. E a que vem aqui antes do Fá sustenido é o Fá, né? Vamos lá para o Mi, outro caso com sustenido, né? Temos o Mi aqui com o Sol sustenido, né? Que é a terceira nota da escala, o terceiro grau. Então, como nós vamos ter que diminuir meio tom, temos que voltar para a nota antes dela, que seria o Sol, né? Vamos fazer a mesma coisa, que seria só apagar o símbolo de sustenido, né? Teríamos lá o E, que é o Mi, agora menor, que tem como notas de formação o Mi, o Sol e o Si, né? Sempre nós estamos trabalhando, então, no terceiro grau da escala. Agora a gente vai partir para a notinha de Fá, né? Cujo terceiro grau é o Lá, então nós vamos encontrar o Lá aqui na escala e ver a notinha que vem antes dele, que seria o Lá bemol. Então nós temos lá um Fá maior, agora nós tornamos ele menor, e nós temos as notas Fá, o Lá já não é mais Lá, se torna Lá bemol,
e o Dó. Né? Ok? Estamos assim já então formando as 3 notas que formam cada acorde menor. Passamos lá para o acorde de Sol maior. Terceiro grau é o Si. Nós vamos lá na escalinha e encontramos o Si. Vamos pegar a notinha antes dele, então é o Si bemol. Então agora nós vamos ter lá um G, que era Sol, transformado em menor, utilizando então o Sol. O Si nosso agora então virou um Si bemol. E o Ré continua. Temos aqui a formação do nosso acorde menor. Passamos para a escalinha de Lá. Novamente temos aqui o terceiro grau sustenido, assim como vai acontecer em Si também. Temos um Dó sustenido. Então nós vamos pegar aqui o Dó sustenido e vamos voltar para a notinha anterior, que é o Dó. Então nós vamos ter o A, que é o Lá maior, se tornando menor, com as notinhas Lá. O Dó sustenido vira apenas Dó e o Mi continua. E vamos para o Si, que é a última. Terceiro grau da escala, então, é um Ré sustenido. Vamos achar ele aqui na nossa escala cromática. A notinha que vem antes do Ré sustenido, pois é o Ré. Novamente, ele vai perder o sustenido aqui. Acho que eles vão perdendo aqui os sustenidos. Então, agora nós temos um Si maior se tornando Si menor, com as notas de formação sendo o Si, o Ré e o Fá sustenido. Ok? Então esse vídeo é bom assistirem várias vezes, darem uma olhadinha lá na apostila também. Já, se tiverem dúvida, marquem nos seus cadernos, aí quando a gente tiver a próxima aula, vocês me perguntam qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu sei que parece bem complexo, mas se vocês forem revendo esses vídeos, vai se tornando uma coisa bem normal para vocês, vão ver que é uma coisa bem tranquila de se fazer, né? Então, acordes maiores, depois que a gente descobriu lá as 7 escalas, pegamos o grau 1, o grau 3 e o grau 5, fizemos o acorde maior, né? Para tornar esse acorde maior um acorde menor, nós vamos diminuir meio tom desse terceiro grau aqui, que é a notinha do meio da formação do acorde. Voltando, então, meio tom de cada notinha, nós encontramos aqui a formação dos acordes menores, né? Esse Si, Ré, Fá sustenido, que é algo que eu já vou explicar para vocês na próxima coisa que a gente vai estudar, que é o campo harmônico, né? Vocês vão entender aqui um pouquinho desse Si menor aqui, que ele vai ser motivo de estudo um pouquinho mais detalhado agora na próxima coisa que a gente vai ver, ok? Vou apagar aqui então esse conteúdo. Veja que já estamos aprendendo bastante coisas e depois você vai poder estar vendo esse vídeo, revendo ele, vai poder pausar ele, vai poder dar uma olhada na apostila também. Já pode daí escrevendo suas dúvidas. Nessa parte eu tenho uma dúvida, já deixa a dúvida escrita no seu caderno. E na próxima aula você faz todas as perguntas que você queira fazer relacionada a esse tema que estamos estudando, ok? Agora nós vamos trabalhar com campo harmônico. O que é campo harmônico, professor? Como a própria palavra diz, vem da harmonia. Harmonia, o que é? Quando alguém está cantando uma música, todo acompanhamento que há por detrás dessa música é uma harmonia, né? Tem lá a bateria, tem o contrabaixo, tem um violão, uma guitarra, um teclado, um saxofone lá tocando. Tudo isso faz parte dessa harmonia, né? Que engloba toda a música, né? E a melodia é aquilo que o cantor está cantando. Ou se, por exemplo, tem um solo de guitarra no meio, ou tem um solo de saxofone, tem um solo de piano, de teclado, esse solo seria a melodia, né? E o demais seriam os instrumentos que fariam a parte da harmonia. Esse campo harmônico trata justamente desses acordes, desses acompanhamentos que a gente vai fazer quando alguém está cantando ou quando você está solando uma música no teclado ou alguém fazendo um solo no violão e você fazendo um acompanhamento com os acordes no outro violão, né? Seria isso aí o campo harmônico. Também existe uma regra do campo harmônico bem bacaninha de descobrir. Nós vamos pegar lá a escala natural, por exemplo, vamos trabalhar nesse caso aqui somente a escala de Dó por enquanto, para não ficar muito conteúdo para vocês. Temos então as 7 notas da escala musical, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Se fôssemos escrever por graus, vamos usar os números romanos, né? 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Né? Para tornarmos o nosso campo harmônico, vão entrar os acordes menores. Por isso a gente aprendeu a fazer acordes maiores e menores ali no estudo passado, porque nós vamos precisar dos acordes maiores e menores para criar o nosso campo harmônico. Professor, como eu vou descobrir o campo harmônico, por exemplo, da escala de Dó? Né? Muito simples. Eu vou pegar o grau 2 e 3 e vou pegar o grau 6 e 7 e vou torná-los menores. Né? Então, nós vamos ter aqui o Dó maior, o Ré vai ficar um Ré menor, o Mi vai ficar um Mi menor, o Fá e o Sol permanecem maiores, o Lá se tornará menor e o Si também se tornará menor, fica um Sim. Né? Se for escrever assim, na cifra sabemos que seria um BM, né? O Lá menor seria um AM, o Sol menor um GM, o Fá, aqui é um Sol maior, então é só o G, o Fá um F, um Mi menor seria um EM, um Ré menor um DM e um Dó apenas a nota ou a letra C. Né? Então pegamos esse grau 2 e 3, tornamos eles menores, pegamos o grau 6 e 7 e tornamos eles menores. Porém, aqui na nota Si, como eu falei agora há pouco, tem algo aí, porque o Si menor, vamos lá ver, o Si maior ele é formado pelas notas Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Tá? Esse seria o Si maior, que é o B. Para torná-lo menor, nós vamos ter que tirar esse sustenido. Então, ele vai ficar Si, Ré e Fá sustenido. Aí já ficaria um BM, um Si menor. Porém, note que na escala de Dó, nós não temos nenhuma nota sustenida. Não tem, por exemplo, no teclado, nós não usamos a teclinha preta, não tem um sustenido. Né? E o Si menor tem uma sustenida aqui. Como a gente vai fazer para que esse campo harmônico fique, então, um campo harmônico perfeito? Ele não pode ter uma sustenida, porque a escala de Dó não tem nenhuma sustenida. Então, nós vamos ter que diminuir também meio tom desse grau aqui. Vamos ter que tirar esse sustenido. Ele vai ficar Si, Ré e Fá. E esse acorde aqui ele é chamado de Si menor com quinta bemol. A gente escreve um Bzinho antes e depois o 5, dizendo que, né, aqui nós temos o primeiro grau, o terceiro e o quinto da escala. Então, esse quinto grau aqui da escala tem que ser bemol também, né? Para ele se encaixar no campo harmônico de Dó. Porque Dó não tem nenhuma sustenida. Então, nós temos que pegar a única notinha aqui que tem sustenida, que é o Fá sustenido, e tirar esse sustenido dele, tornando ele um Fá, né? Então, esse acorde tem como cifra o BM, entre parênteses, um Bzinho de bemol e o 5, dizendo que a quinta dele se tornou bemol. Muitos chamam também ele de Si diminuto. Ele tem um B e fosse assim como se fosse um grau, um símbolo de grau, né? De diminuto. Né? O que significaria diminuto? Significa que o terceiro grau e o quinto grau das notas que formam esse acorde voltaram meio tom, cada uma delas. Né? O Ré sustenido se tornou Ré e o Fá sustenido se tornou Fá. Né? Então, nós tivemos duas diminuições, por isso di, né? Minuto. Né? Tem duas diminuições aqui de meio tom, no terceiro e no quinto grau. Né? Porém, a forma mais correta seria esse aqui, que eu vou explicar lá para frente por que é assim. É que, na verdade, um acorde diminuto, ele é uma tétrade. Né? Um dó diminuto, por exemplo, ele teria as notas Dó, Mi, Sol e Lá. Fica cega, né? Escrito cega. Esse seria um acorde diminuto. Então, ele seria uma tétrade, 4 notas formando ele. Como nós estamos trabalhando com tríades aqui, nesse caso, né? Então, seria incorreto chamar o Si, por exemplo, aqui de Si diminuto. Ele teria que ser um Si menor, porém com a quinta bemol, né? A quinta diminuída meio tom, né?
Mas isso também é coisa que vocês não precisam entender agora, de imediato, o significado disso. O que vocês precisam entender é que esse sétimo grau aqui, além de ser menor, né, ele vai receber esse símbolo do parênteses, um Bzinho de bemol e um 5, dizendo que a quinta dele é bemol. Como a música é escrita geralmente na forma inglesa, né, eles colocam aqui o bemol antes, né, bemol quinta, né, para nós seria 5B, né, mas a escrita musical, ela coloca o bemol primeiro, né. Então assim nós teríamos o campo harmônico de dó, né. Esse campo harmônico também está, acho que na apostila de teclado, de violão talvez não tenha esse campo harmônico, mas a gente vai estar estudando nas aulas, explicando campo harmônico por campo harmônico, né? Então nós temos lá a escala natural, agora com cifras já, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Né? Daqui nós pegamos cada uma das escalas, nós criamos essas 7 escalas, que vimos as 7 escalas. Delas nós tiramos os acordes maiores e depois transformamos eles em menores. E o campo harmônico de dó ele vai ficar assim, dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, si menor com quinta bemol, né? A princípio o que vocês têm que saber é escrever isso aqui, entender as regras, né? Que nós pegamos o terceiro, ou melhor, o segundo e o terceiro grau tornamos menores, pegamos o sexto e o sétimo, também os tornamos menores, com uma ressalva que esse sétimo grau, além de ser menor, também vai ser quinta bemol, né? Colocando o Bzinho na frente, né? Então é isso, é assim que funcionaria. Se a gente fosse fazer lá de ré, por exemplo, né? Seria o ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido. Né? Faríamos a mesma regrinha. Ré, esses 2 graus ficariam menores. Aqui continuaria como está. Esses 2 ficariam menores. Menores, com a ressalva que temos que sempre colocar o B5 aqui nessa última notinha, né? Se fôssemos fechar com uma oitava, aqui teria outro ré, por exemplo, né? Seria um outro ré, que seria um ré com uma oitava, e aqui teria um outro dó, também seria uma oitava, né? Mas o importante é esse sétimo grau aqui, né? Que ele tem que ser, além de menor, ser bemol quinta, né? Ou quinta bemol. Se fôssemos pegar mi, seria a mesma coisa, é mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido, ré sustenido. Fazemos a mesma coisa, grauzinho 2 e 3 menores, então ficaria fá sustenido menor, sol sustenido menor, o lá e o si permanecem iguais, aqui vamos deixar os menores também, com a ressalva que o sétimo grau tem bemol 5, né? No finalzinho. Então, assim, a gente vai criando todos os campos harmônicos, né? Aprendendo a escrevê-los, né? Por essas regrinhas aqui. E depois aprendendo a fazê-los também, tanto no teclado como aí no violão também, né? Então, isso é um princípio de um estudo teórico já bastante profundo, e olha que nós estamos aqui tocando só a superfície, né? Isso aqui é só a ponta, vamos dizer assim, do iceberg, quando se trata de teoria musical. Né? Nós estamos só dando nem os primeiros passos, seriam as primeiras engatinhadas ainda. Né? Por isso é muito importante que vocês assimilem bem esse conteúdo, começando lá pela escalinha natural de dó, dessa escalinha natural partindo para a escala cromática crescente e decrescente, pegando as cifras também, que são muito importantes, né? Pegando aqui as cifrinhas. E depois disso, aprendendo a regrinha do acorde maior, que é pegando o primeiro, terceiro e quinto grau da escala, pegando a regrinha do acorde menor, que é diminuir meio tom desse terceiro grau, né? Aí nós temos um acorde menor. E com esses acordes maiores e menores, a gente vai formar, então, os campos harmônicos. E aqui começa, então, a abrir-se já várias cortinas, assim, para a gente entender melhor o que é a música, tá ok? Peço que vocês assistam com carinho esse vídeo, voltem ele quantas vezes for necessário, pausem ele, vejam onde vocês têm as maiores dúvidas, vão anotando num caderninho enquanto estão assistindo, né?
Se não puder assistir o vídeo inteiro, aí num dia só vocês vão assistindo quanto dá para assistir, 10 minutos por dia, 15 minutos, eu não sei quanto que deu esse vídeo ainda, eu vou ver daqui a pouco quanto que deu a duração dele, né? Então, o que eu posso dizer para vocês aí agora é bons estudos, tá? Ok? E a gente se vê na próxima aula. E a provinha eu falo para vocês quando vai ser, né? Provavelmente ou fim de maio, ou começo de junho, ali a gente vai fazer uma provinha teórica, só para ver o que vocês conseguiram assimilar, né? Tanto desse vídeo que eu estou passando aqui, quanto das aulas que eu já dei para vocês, quanto daquilo que a gente vai conversar nas aulas que virão, né? Com as dúvidas que a gente vai tirar aí para vocês também, ok? Bons estudos então a todos. Qualquer dúvida também já pode mandar no WhatsApp, caso vocês já tenham dúvidas. Ah, professor, não entendi isso aqui, queria entender melhor uma coisa aqui que o professor falou ali e tal. Manda no WhatsApp ali que eu respondo no WhatsApp também. Não precisa ser só no dia da aula não, tá? Me manda no WhatsApp que eu já respondo para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.